Fala galera, sejam bem-vindos. Estamos aqui para mais um vídeo e estamos em época de Commander. A gente está vendo aí os decks de Commander 2020 que estão vindo com a edição de Ikoria, que vai ser lançada também junto com eles. A gente está aqui hoje para analisar um pouquinho do deck desse carinha aqui, o deck Abzan, que é o do Cathril Aspect Warper. E eu vou sugerir 10 mudanças para a gente fazer, para a gente melhorar o deck. Os decks vieram bem bons, na minha opinião, de um modo geral, principalmente para um pré-con. Eles melhoraram um pouquinho a base de mana, eu vou comentar sobre isso. E eu achei bem legal os decks das formas que vieram, mas a gente sempre tem como melhorar um pouco. Então, essa vai ser a ideia do vídeo de hoje. Se vocês gostarem, deixe seu like, se inscreva para não perder os próximos. Eu vou fazer dos 5 decks. Então, vamos lá começar, né? Primeiro eu vou falar um pouquinho da estrutura do deck. Ele veio com 8 ramps, 5 removals, 3 destroem área, 2 cartas para destruir artefato e ou encantamento, sendo que uma delas está incluída no removal, e 38 terrenos. Ela veio com uma quantidade boa, eu só acho que precisava de mais uma cartinha ali para destruir artefato e encantamento, que eu coloquei na parte de melhorias, mas de forma geral ela veio com uma estrutura boa, na minha opinião. A gente também teve algumas lands interessantes, que eu acho que a Wizards está tornando padrão isso para os decks de Commander pré-construídos, que foi uma Tango Land, uma Pain Land, uma Myriad Landscape, um Command Tower, um Exotic Arcade e, por fim, uma Land rara. E essas 6 cartas que eu falei, tipos de land que eu falei, eles vêm em todos os 5 decks. Então, na minha opinião, é uma melhoria. É uma melhoria pequena, porque ano passado um dos decks já veio com esses terrenos. Mas aos poucos a Wizards está melhorando a base de mana. Pelo menos ela já trouxe nos 5 decks esse ano. E eu esqueci de mencionar também, eles trouxeram também a Filterland, mas não a Filterland de Shadowmoor, mas a Filterland as antigas, né? Você virava uma, incolor e virava o terreno para gerar 2 manas. Beleza, isso aqui foi só a estrutura básica do deck aqui, só queria apontar mostrar a vocês a estrutura e apontar um ou outro ponto que precisa ser melhorado ou pontos que não precisam ser melhorados. Então, o nosso carinha, o que é que faz? Eu acabei nem lendo, mas ele é uma criatura 5 mana, 3/3. Quando ele entra, você bota um marcador de voar, se tiver uma criatura com voar no seu cemitério, e você repete o processo para diversas habilidades, que são iniciativa, First Strike, né? Double Strike, Death Touch, Hexproof, Indestrutível, Lifelink, Menace, Reach, Trample e Vigilance. E então você coloca um marcador +1/+1 em Cathril para cada marcador colocado numa criatura desse jeito. Uma coisa interessante de observar é que você pode distribuir os marcadores. E inclusive eles podem ser colocados em Cathril. Então, em várias situações, o deck vai se comportar como um Voltron. Você vai ter 5 habilidades no cemitério, por exemplo, e aí você coloca 5 marcadores em Cathril, mais todas as 5 habilidades ele vai ter. Isso é bem interessante. O deck propõe uma mecânica de marcador que eu não vi tanto, tá? Na minha opinião, a mecânica principal do deck são habilidades, não necessariamente em forma de marcadores. Tem uma ou outra carta que ele fala de marcador tal para dizer que tem esse subtema de marcador, só que é muito fraco na minha opinião e a gente pode tirar. Pode ser feito um deck baseado nisso, mas o foco do pré-con não está sendo dessa forma, e minhas atualizações, minhas melhorias também não foram dessa forma. Tá? Eu acho que o ideal aqui é mudar
as 10 cartas piores, na minha opinião, e colocar 10 cartas para realmente melhorar e otimizar o deck. Então vamos lá. A primeira carta que eu tirei foi Falcão do Cartógrafo. É um ramp legal para branco, só que a gente tem que lembrar que esse deck tem verde, tá? Então o verde é a melhor forma de rampar. Verde, geralmente eu gosto de usar cartas que colocam terreno em campo, porque são mais difíceis de serem destruídos, os terrenos, né? Do que criaturas. Só que eu pensei melhor e achei melhor colocar mais um rampzinho em forma de criatura, que foi o Espreitador da Linha de Força. Qual a diferença entre eles? A primeira diferença é que eu não preciso causar dano de combate, tá? Então eu posso usar a mana, né, antes da main phase e após a main phase. Na verdade, em qualquer momento, né, no turno dos jogadores também. No caso do pássaro, a gente vai ter que atacar, causar o dano e depois você pega um terreno e coloca em campo. E ele entra virado, então nem esse terreno a gente vai poder usar. Por isso eu prefiro o Espreitador de Linha de Força. Ele, tudo bem que o pássaro ele faz ramps consecutivos, mas eu acho que não precisa, já tem uma quantidade legal de ramp. Com o Espreitador eu acho que fica bem interessante. E a vantagem do Espreitador é que ele tem duas habilidades. Isso vai gerar 2 marcadores para o Cathril. Eu acho bem superior do que apenas voar. É um pássaro interessante, gostei da carta, mas para esse deck eu acho que tem ramps melhores. A segunda carta que eu tirei foi Ascendência Abzan. Eu não gosto muito dessa carta nesse deck. Como eu falei, o deck tenta ser de marcadores, mas ao mesmo tempo ele não é. Então, eu acho que essa primeira habilidade não tem tanto sentido nesse deck, porque você não enche tanto sua mesa. A maior parte das criaturas vão estar no cemitério para justamente você melhorar o Cathril e poucas criaturas que estiverem no campo. Mas você não vai ter uma board tão cheia. Então eu tirei ela. E a segunda parte também não faz muito sentido, porque seu deck não tem cartas para sacrifício. Então eu acho que essa segunda habilidade dele é mais para um deck voltado para sacrifício, nessa pegada assim. Por isso eu tirei. E a carta que eu coloquei foi justamente Bird Alive. Essa carta é incrível nesse deck. Você pega 3 criaturas no seu deck, coloca no cemitério. Você vai pegar, por exemplo, criaturas que tenham Lifelink, Indestrutível, Hexproof, Atropelar. Tudo isso você consegue com apenas 3 criaturas. Porque como a criatura anterior que eu mostrei, várias delas vão ter mais de uma habilidade. Esse é o foco basicamente do deck. Então eu acho que é muito superior essa carta. Se você conseguir colocar 3 criaturas com 3 habilidades, quando o Cathril entrar vai dar basicamente 9 marcadores e receber 9 marcadores mais um. Então eu acho essa carta muito superior, por isso eu preferi colocar. A terceira carta que eu tirei foi Asas da Alvorada. Eu não entendi porque essa carta veio aqui. Afinal, a gente nem tem tantas criaturas de poder 2 ou inferior. E por isso eu resolvi tirar. Eu acho que o voar não é suficiente para permanecer nesse deck. E a carta que eu coloquei foi justamente Rastreador de Feras de Moonvule. Essa carta sim é muito boa. Principalmente por 2 motivos. O primeiro que você vai procurar aquelas criaturas que você quer. E lembre, por exemplo, ele diz que procura uma carta com toque mortífero e resistência à magia. Ou resistência à magia, desculpe. Mas a criatura pode ter os dois, ou pode ter resistência à magia e lifelink. Então você vai ter acesso a basicamente qualquer habilidade que você esteja precisando naquela hora. Então isso é uma carta muito versátil. E o segundo motivo é que você tem formas de pegar cartas do topo do deck e colocar no cemitério. Então se você procurar uma criatura que você precisa no cemitério, você coloca no topo, tem um corpo na mesa, 2/1, não é nada demais, mas pelo menos tá ali, você pode colocar marcadores depois nele. E depois você simplesmente mila seu deck, né? Coloca cartas do topo no cemitério com alguma carta sua, e aí você vai ter a criatura que você quer, aquela habilidade específica no cemitério para o Cathril ganhar as habilidades. A quarta carta que eu tirei foi Capitão de Kalin.
Eu não gosto dessa carta porque ela tem uma monstruosidade muito alta, na minha opinião. O efeito é bom e, inclusive, eu não coloquei ele como naqueles status básicos, eu não coloquei ele como uma remoção de artefato ou encantamento, porque você precisa de 7 manas para ativar a monstruosidade. Eu acho um custo muito alto. É um custo bem forte, mas eu acho muito alto e que não compensa. Fora que você tem que castar ele. Então você ainda tem que pagar os 5 do custo dele. Você não pode usar basicamente no mesmo turno que baixa. É muito difícil você fazer isso. Ele é até interessante, 5 mana, 5/5 vigilância, mas a monstruosidade dele é muito alto e eu acho que não compensa. Por isso eu coloquei no lugar dele uma carta que eu acho bem interessante, que é o Fundeiros Casale. Ele é muito interessante por dois motivos. Primeiro que ele vai destruir um artefato ou encantamento, então ele serve como um removal desses tipos de permanente, que eu acho bem importante nos decks de Commander. E é bem mais acessível, né? 5 manas para você fazer isso. E o segundo ponto interessante é que, além dele, você ainda tem mais 2 felinos do deck, por incrível que pareça. E por isso eu botei ele. Eu pensei até em botar outras cartas, mas eu acho que ele pode ser mais interessante, porque eventualmente se você pegar um outro felino e baixar, você já consegue criar muito mais valor dessa carta. E ele tem alcance também, que é uma habilidade que a Catherine pega. Então se ele estiver no cemitério, vai ser ainda um bônus para a Catherine. E na verdade, eu falei que tinham 2, né? Mas na verdade tem um apenas gato no deck, mas o segundo eu coloquei. Eu vou mostrar daqui a pouco. O gato que tem, na verdade, é em forma de metamorfo, é uma criatura preta. Eu esqueci o nome dele, mas que tem as habilidades das cartas do cemitério, se eu não me engano. Então ele conta também como um felino. Então ele vai entrar e trigar o Fundeiros Casale. E aí a próxima carta que eu tirei foi justamente Recruta Solene. Eu não gosto muito dela, não sou muito fã dela, porque ela basicamente só vai dar golpe duplo para nosso Catherine. E a nossa próxima carta é uma carta muito interessante, por alguns motivos. A segunda habilidade dela, na minha opinião, não justifica ela estar no deck. Eu entendo ela vir no Precon, justamente por causa dessa temática de colocar marcadores, mas eu acho muito superior colocar Sky Hunter Skirmisher. Ele é muito melhor porque, primeiro, ele tem o Double Strike da recruta, segundo, ele dá voar, que a recruta não dá, isso é muito bom, você dá Double Strike e voar para o seu comandante. E terceiro, que ele é um gato. Então essa foi a carta que eu coloquei como gato. Além disso, ainda tem essa sinergia de poder entrar e destruir. Não vai ser sempre, claro, mas lembre que você tem aquele humano Moonvule que você pode tutorar a carta que você quer colocar no topo. Então eu acho que o deck fica bem mais sinérgico e bem mais versátil. A sexta carta, desculpe, que eu tirei foi Ímpeto Marcial, começando o nosso ciclo de auras. Eu tirei o ciclo todo de cada um dos 5 decks, já vou adiantando aqui para vocês, porque eu não acho essas cartas boas, elas são interessantes. A Wizard sempre faz esses ciclozinhos pequenos em cada edição de Commander e coloca em vários decks, todos que a cor permite, mas na minha opinião ela não é uma boa carta para esse deck. Por isso eu tirei. Para nenhum dos 5, na verdade. Eu acho que ele é um pouco essas cartas são um pouco desfocado da ideia central de cada deck. E aí, por isso, eu coloquei Arqueiro da Torre de Bassara. Ela é muito boa por causa da resistência à magia. Tem poucas cartas que dão resistência à magia, que tem resistência à magia, e o Catherine vai aproveitar dessa habilidade, né? Então eu preferi colocar ele porque tem resistência à magia e tem alcance. Então são duas habilidades aí, se você conseguir jogar ele pro cemitério. O corpo não é nada demais, mas ele tá mais pelas habilidades mesmo. E inclusive você pode variar essas cartinhas, né? Que você coloca essas cartas com diversas habilidades. Uma outra que eu coloquei aqui, foi para exemplificar também, foi Skis da Câmara, que tem voar e vínculo com a vida. Então você pode fazer muito isso. Você pode escolher as habilidades que você prefere, que você acha que o deck está faltando, e ir complementando com essas cartas que tem 2 ou 3 habilidades. Se eu não me engano, tem mais um aqui. Exatamente, o Gifted Etherborn,
que ele tem Death Touch Lifelink. Então você vê, tem Hexproof Reach, Void Lifelink, Death Touch Lifelink. Então você vai ver adequar ao que você acha que precisa mais no seu playgroup, no seu deck de forma geral, que é o deck mais deficiente. Por exemplo, se você não tem muitas criaturas com voar, você pode colocar alcance. Se você acha que está perdendo muita vida, lifelink, e assim sucessivamente. Hexproof e Indestrutível eu gosto porque são habilidades que protegem o seu comandante. Então eu acho interessante, mas fica a critério de cada um as cartas com habilidades para colocar. A próxima carta que eu tirei foi a segunda do ciclo, foi a preta, e eu coloquei no lugar dela o Arqueiro da Ponte Envenenada. Ela é bem melhor, porque na minha opinião ela tem duas habilidades, claro, mas também ela funciona como uma win-con. Ela não é exatamente um win-con, porque não é o foco do deck, mas vocês vão ver que em diversas situações ela vai causar muito dano. Dano não, vai fazer com que os oponentes percam muita vida. Ela é uma carta bem interessante. E perceba que é toda vez que outra criatura morre, não necessariamente uma sua, tá? Então eu acho que é uma forma interessante secundária aí de você ter uma chance de vitória a mais. A próxima carta do ciclo foi o Ímpeto Predatório. E no lugar dela eu coloquei... só para especificar aqui, né? Ressaltar. Todos esses encantamentos do ciclo, eles fazem alguma besteirinha e fora isso também atiçam a criatura. Então pode ser interessante você colocar na sua, porque dá um bônus, mas também pode ser interessante colocar na dos adversários, porque eles não vão poder te atacar, enquanto poderem atacar outro jogador. Então, carta bem interessante. Mas, a ideia na verdade é bem interessante, né? Mas, como eu disse, eu não acho que está bem adequada aos decks. Por isso eu coloquei no lugar dele Oketra, The Truth. Essa carta é muito boa. Ela tem Indestrutível e Golpe Duplo, que são duas habilidades excelentes para o Kethril. E além disso, você tem a possibilidade de gerar fichas para ser uma outra forma de win-con. E lembre que você pode colocar os marcadores nas fichas. Então isso é muito interessante. Eu acho bem legal essa possibilidade. Você eventualmente pode conseguir encher a mesa. Então acho uma carta muito boa. A penúltima carta que eu tirei foi justamente Miriarca Majestosa. Eu não sou muito fã dessa carta. Eu gostei dela ter vindo no pré-con porque eu acho que tem tudo a ver com o deck. Mas ao mesmo tempo eu não sou muito fã dessa carta nesse deck, por dois motivos. O primeiro que você depende de quantidade de criaturas, o que o deck não faz tanto. Geralmente você vai ter uma criatura mais forte por causa dos marcadores, mas não vai ser tão cheia a sua mesa. Apesar de que com a Oketra você consegue até encher um pouco mais, mas acho que não é o foco do deck. E o segundo motivo é porque a criatura, para ela ganhar habilidade, a criatura tem que estar em campo, não no cemitério. Seria muito mais interessante se estivesse no cemitério e aí sim eu deixaria no deck, porque combinaria perfeitamente com o comandante. Você tem cartas de jogar criaturas para o cemitério e aí seria bem mais interessante. Antes de ir para o início do combate, os oponentes podem destruir suas criaturas, então o Miriarca não receberia nenhuma habilidade. Então eu não sou tão fã dessa carta nesse deck. Mas entendo ter vindo no pré-con, gostei de ter vindo, tem tudo a ver com a ideia do deck. Então acho legal. Uma coisa interessante é que se você tiver com o marcador em uma criatura, a Miriarca Majestosa vai ganhar aquela habilidade. Então isso pelo menos tem um pouquinho de sinergia com o comandante. Mas ainda assim eu acho que eu tiraria. E a penúltima carta que eu coloquei foi justamente Bontu, a Glorificada. Bem parecido com a ideia da Oketra. Eu acho ela um pouquinho pior, mas tem uma vantagem em relação à Oketra, que você sacrifica criaturas com a habilidade da Bontu. Então você vai conseguir jogar criaturas para o cemitério e dar aquelas habilidades que você quer para o Kethril. E ele tem Ameaçar Indestrutível, que são duas habilidades que ele também pega. Então, carta bem interessante de se adicionar.
Como eu falei, esse pacote de criaturas com habilidades é bem variável e você pode colocar aquele que mais se adequa. Então, se você preferiu, por exemplo, colocar o Vault Scourge, que é aquele que tem voar e lifelink no lugar da Bantu, até pelo preço também e tudo mais, dá para adequar tranquilamente. Existe uma gama enorme desses tipos de criatura, principalmente nessas cores, branco, verde e preto. E por fim aqui, para fechar, a última carta que eu tirei foi Coalhar Sangue. Como eu disse, ela coloca marcador, mas ele tenta ser um deck de marcador, sendo que ele não é. Ele é basicamente um deck de habilidades. E por 4 manas para você destruir uma criatura, eu acho demais. Existe aquela carta custo 3, que também é instantânea, que destrói uma criatura e além disso pode destruir um Planeswalker, que eu acho bem mais interessante. Queda do Herói, se eu não me engano. E existem diversas cartas, na verdade, né, que destroem e são mais eficientes do que ela. Mas a que eu resolvi colocar foi justamente Wretched Confluence. Eu acho essa carta muito boa por vários motivos. Primeiro que ela é muito versátil, então de acordo com a sua situação você pode escolher um efeito diferente. Segundo que ele pode servir como um destrói também. Por uma mana a mais, você pode até matar até uma criatura de resistência 6. Que tudo bem, é um custo a mais do que o Coalhar Sangue, mas em compensação você tem a versatilidade dos outros efeitos. E se você tem, se tem 3 criaturas no campo te atrapalhando de resistência 2, você por 5 vai matar 3 criaturas. Então essa carta é muito forte. Fora isso, você pode dar um draw, caso tenha, por exemplo, uma criatura resistência 3 ou 4, você mata aquela criatura e compra uma carta. E ainda tem a possibilidade do último efeito, que eu acho que encaixa totalmente com a ideia do deck, que é voltar 2 criaturas para sua mão. O deck tem formas, como eu falei, de jogar para o cemitério. Você pode usar o Wretched Confluence para pegar uma dessas cartas de volta se você acha que está precisando em determinado momento. Então você pode baixar o seu comandante vai ganhar as habilidades e logo em sequência você usa o Wretched Confluence, pega aquela carta que você acha boa, que está no cemitério e coloca na sua mão, uma carta indestrutível, uma carta com Hexproof, uma carta com Lifelink se você estiver precisando de vida, e você consegue baixar ela de novo. Então, uma carta extremamente versátil. Lembrando que você também pode voltar uma carta com Lifelink, por exemplo, baixar a carta primeiro e depois baixar seu comandante. E se tiver uma carta com Hexproof ou indestrutível, você coloca na carta com Lifelink. E aí você consegue retornar para o jogo gradativamente ganhando vida e tudo mais, ou volta uma criatura indestrutível para ganhar bloco, etc. Então, uma carta extremamente versátil. As 3 habilidades são incríveis, principalmente nesse deck, e por isso eu acho o Wretched Confluence uma carta superior. Essas aqui foram as minhas dicas, a minha análise bem rápida do deck de forma geral, e sugestões de melhorias para vocês. Se vocês acham que eu faltei colocar alguma carta, deixa aqui nos comentários. Se você gostou das melhorias que eu fiz aqui, deixe seu like. Se você não gostou, deixe seu dislike, mas explique por que aqui nos comentários para eu saber e tentar melhorar nos próximos vídeos. E eu vou ficando por aqui. Valeu!